Cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. O canal João Levi está apresentando Momento EBD, no qual estamos comentando as lições bíblicas editadas pela CPAD. Nós estamos no segundo trimestre de 2025, cujo tema é o Verbo que se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Estamos na lição 4, cujo título é Jesus, o pão da vida. E o texto áureo diz assim: eu sou o pão da vida. Está lá em João, capítulo 6, versículo 48. A verdade prática: Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual de todo ser humano. E a leitura bíblica em classe está em João, capítulo 6, versículo 1 ao 14. Não vamos estar lendo para podermos ganharmos tempo. E vamos para a introdução. O Senhor multiplicou pães e peixes para saciar a fome de uma grande multidão. No entanto, ele notou que as pessoas estavam focadas apenas nas suas necessidades materiais, preocupando-se unicamente em satisfazer a sua fome imediata. A lição dessa semana visa demonstrar que somos dependentes de Deus. E essa dependência não se limita às necessidades materiais, mas, acima de tudo, refere-se à nossa necessidade espiritual, que só o pão da vida pode satisfazer plenamente. Nessa lição, vamos estar lembrando de um dos milagres mais conhecidos de Jesus, que é a multiplicação dos pães e o peixe. E nós observamos que esse evento não apenas demonstra o poder de Jesus sobre as necessidades físicas, mas também serve como uma metáfora para a satisfação espiritual que ele oferece. Enquanto as necessidades materiais são importantes, nossa verdadeira fome só pode ser saciada por uma relação profunda com Cristo, o pão da vida. Ele nos convida a refletir sobre como temos buscado satisfazer as nossas carências espirituais e nos incentiva a confiar em Jesus para essa plenitude. Vamos para o primeiro tópico: Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. E o primeiro subtópico: a multiplicação de pães e peixe. O Evangelho de João relata um dos mais impressionantes milagres de Jesus, quando ele conseguiu alimentar quase 5.000 homens com 5 pães e 2 peixinhos. A narrativa do milagre dos pães e peixes está presente nos 4 evangelhos. No capítulo 6, versículo 1, João começa com uma expressão: depois disso. Esta frase refere-se aos acontecimentos que se seguiram às palavras de Jesus dirigidas aos judeus em Jerusalém durante a provável festa da Páscoa mencionada no capítulo 5. A multiplicação dos pães e peixes não é apenas um relato de provisão física, mas uma demonstração poderosa da compaixão e do poder de Jesus. Devemos refletir sobre como Jesus pode multiplicar o pouco que temos quando colocamos em suas mãos. Este milagre nos ensina sobre a abundância divina e como Deus
pode suprir as nossas necessidades de maneira que vão além das nossas expectativas. Vamos para o segundo subtópico, o milagre. Como o único milagre mencionado nos 4 evangelhos, o evangelista procura mostrar a multiplicação de pães e peixes neste capítulo como uma manifestação do poder ilimitado de Jesus. Por essa razão, ele destaca a imagem de Jesus ao alimentar uma imensa multidão composta por homens e mulheres, jovens e crianças que o seguiam. Na sua narrativa, João revela o poder criador e divino que é capaz de trazer a existência aquilo que anteriormente não existia. Assim, o milagre da multiplicação de pães e peixes distingue-se dos milagres de cura e de outros tipos. Este milagre é uma das demonstrações de poder do Criador, de Jesus, que não apenas cura, mas também transforma e multiplica. É bom estar ciente que Jesus é o mesmo ontem e hoje e sempre, e que seu poder continua disponível para operar em nossas vidas, na vida de todos nós. Precisamos confiar em Jesus para suprir nossas necessidades, seja elas físicas, emocionais ou espirituais, reconhecendo que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Vamos para o terceiro subtópico. Qual era o interesse da multidão? Jesus percebeu que a multidão o seguia devido aos milagres e cura que realizava, mas não para escutar a sua mensagem. Em Jerusalém, os líderes religiosos judeus não apenas rejeitavam como Messias, como também procuravam a sua morte. Ao deixar Jerusalém, o Senhor desejou afastar-se para estar a sós com os discípulos. Mas presença da multidão frustrou esse desejo. Ele notou que as pessoas não estavam interessadas em ouvir a sua palavra como filho de Deus. No dia seguinte, encontrou novamente a multidão que queria mais pão e confrontou ao mostrar que buscava apenas alimento material, ignorando o verdadeiro pão do céu para as suas almas. A situação não é muito diferente hoje em dia, quando muitos se apressam atrás do milagre, mas pouco demonstram interesse pela palavra de Deus. De fato, nosso Senhor compreende as necessidades humanas, mas Ele sabe que não são os grandes milagres que resolverão os problemas das pessoas, pois é preciso algo mais profundo para alimentar as almas. A tendência humana é buscar apenas o que é visível e tangível, esquecendo-se das necessidades espirituais mais profundas. Devemos estar alerta para o perigo de procurar Jesus apenas por seus milagres, sem desejar um relacionamento genuíno com Ele. Bem que se diga que a verdadeira transformação vem quando buscamos o pão da vida, que é Jesus, e não apenas a bênção temporárias. É necessário buscar um compromisso mais profundo com Cristo, valorizando sua palavra e sua presença em nossas vidas. É bom refletirmos sobre nossa própria fome espiritual e nos encorajarmos a não nos contentarmos apenas com os milagres visíveis, mas buscarmos uma comunhão mais profunda com Jesus, que é capaz de suprir todas as nossas necessidades. Que possamos abrir nossos corações para o pão da vida e experimentar a plenitude e satisfação que somente Ele pode oferecer. Vamos para o segundo tópico. Jesus desafia a fé dos discípulos. Primeiro subtópico, Jesus subiu ao monte. Que monte seria este? Não existe uma designação
específica para a localidade deste monte, tal como em toda a região montanhosa. Havia algumas elevações de terreno que, embora não fossem particularmente altas, podia servir como um local adequado para Jesus se dirigir aos seus discípulos e à multidão. Assim ele subiu o monte e sentou-se com os seus discípulos. A partir dali, nosso Senhor avistou uma multidão que se dirigia ao seu encontro. Por isso decidiu prestar um dos seus discípulos, Filipe, perguntando-lhe: onde compraremos pão para que estes comam? Todo o relacionamento de Jesus com os seus discípulos estava sempre fundamentando em um ensinamento. Esse monte, embora não identificado, simboliza um lugar de encontro e ensino. Jesus frequentemente escolhia locais mais altos, mais elevados, para se afastar das distrações e se concentrar em instruir os seus seguidores. Vale destacar que a pergunta de Jesus a Filipe não era uma busca por informação, mas uma oportunidade para testar e fortalecer a fé dos discípulos. Jesus usa situações cotidianas para nos ensinar lições espirituais profundas, desafiando a confiar cada vez mais nele. Vamos para o segundo subtópico: o desafio para os discípulos. O Senhor utilizou a situação de uma multidão necessitada para transmitir aos seus discípulos uma valiosa lição. Nesse momento, os discípulos compreenderiam que muitos dos desafios da missão evangélica não podem ser superados apenas com um esforço humano. O discípulo Filipe foi colocado à prova por Jesus para enfrentar a dificuldade de alimentar essa multidão faminta. Aqui o Senhor estava demonstrando a limitação humana em resolver problemas complexos. Naquele local não havia comida suficiente nem possibilidade de compra para satisfazer as necessidades da multidão. O Senhor desafiava assim a fé dos discípulos, sempre com o intuito de promover o seu crescimento espiritual. Podemos entender que Jesus intencionalmente coloca os discípulos em situação que parece impossível de resolver em recursos humanos, com recursos humanos, mas esse desafio é um convite para que eles e nós, hoje, reconheçamos nossa dependência de Jesus, dependência de Deus, estar na dependência de Deus. Através desse desafio, Jesus ensina que nossa confiança deve estar em sua capacidade de prover, não em nossas habilidades limitadas. Sempre somos encorajados a ver os desafios como oportunidade para experimentar o poder de Deus em ação em nossas vidas. Vamos para o terceiro subtópico, uma lição de provisão. Os discípulos descobriram um menino que trazia consigo o lanche da tarde, contendo em seu alforje 5 pães pequenos de cevada e 2 peixinhos. Jesus pegou esses pães e peixes, deu graça ao Pai e, por meio das suas mãos, realizou um milagre de multiplicação. A quantidade foi tão grande que precisaram buscar alguns cestos para distribuir os pães e os peixes à multidão e guardar o que restou. Assim todos comeram até se saciar. A lição que tiramos desse episódio é que Deus nos surpreende com soluções extraordinárias. Ele manifesta o seu poder de provisão para aqueles que acreditam nele. A provisão de Deus, frequentemente, vem de maneira inesperada e através de recursos que consideramos insignificantes. A narração do texto bíblico que o menino estava com os pães e peixes representa a disposição de oferecer a Deus o que temos, por menor que seja,
nos desafia a confiar que Deus pode multiplicar nossos esforços e recursos para quando colocarmos em suas mãos. Esse milagre realizado por Jesus é um testemunho do poder de Deus para suprir as nossas necessidades e também nos encorajar a viver com fé e gratidão. Repetimos sobre a importância de confiar na provisão divina. Assim como Jesus desafiou a fé dos discípulos, Ele também nos desafia hoje a crer em seu poder e amor. Que possamos aprender, depender de Jesus em todas as circunstâncias, sabendo que Ele é fiel para suprir nossas necessidades e nos guiar em nosso caminho de fé. Vamos para o terceiro tópico, Jesus, o pão que desceu do céu. E o primeiro subtópico, qual é o interesse da multidão? No dia seguinte ao milagre da multiplicação dos pães e peixes, a multidão que havia participado buscava Jesus na região de Cafarnaum, conforme indicado em João capítulo 6, 22 e capítulo 6, 24. Ao encontrá-la, Jesus transmitiu uma mensagem clara e disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. O Senhor compreendia que a percepção daquela multidão sobre ele era puramente social. Desejava um líder que satisfizesse as suas necessidades materiais. No entanto, para ele, para além do pão do físico, nosso Senhor queria oferecer-lhe o pão que desceu do céu. O povo não percebia que a multiplicação dos pães era apenas uma representação do verdadeiro pão da vida que Jesus tinha para dar. Nosso Senhor é o pão que realmente apazigua a fome do ser humano. Observando essa busca da multidão por Jesus, era motivada mais pela satisfação imediata de suas necessidades materiais do que por um desejo genuíno de conhecer a verdade espiritual que ele oferecia. Precisamos estar alerta para o perigo de reduzir nossa relação com Deus a mero pedido de provisão material. Precisamos enfatizar que Jesus quer nos oferecer algo muito mais profundo e duradouro. A satisfação espiritual que só Ele, que é o pão do céu, pode proporcionar. Então Ele nos desafia a buscar Jesus, não apenas por Ele poder fazer por nós, mas pelo que Ele é. Segundo subtópico, o pão do céu. Não é preciso debater a respeito da identidade do pão do céu, pois trata-se do próprio Jesus. Nosso Senhor confirma a sua identidade divina quando diz: eu sou. Há pelo menos 7 declarações somente no Evangelho de João que autentica essa identidade divina. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Há uma comparação no versículo 32 entre o maná na peregrinação de Israel no deserto sob a liderança de Moisés, com o verdadeiro pão que desce do céu. Ou seja, o próprio Cristo, nosso Senhor, que afirma que quem se alimentar desse pão viverá para sempre. As declarações, conforme foi dita que eu sou, de Jesus, são afirmações poderosas de sua divindade e missão. Precisamos sempre nos meditar cada uma dessas declarações para entender melhor que Jesus é o que Ele oferece e cada um de nós. E essa comparação entre o maná e Jesus
entendemos que enquanto o maná sustentava fisicamente os israelitas, temporariamente Jesus oferece sustento espiritual, eterno, e ele nos convida a aceitar e nos alimentar deste pão do céu, que nos dá vida eterna e verdadeira satisfação. Vamos para o terceiro subtópico. O que é comer o pão? Observamos uma mudança nas palavras de Jesus ao passar de o pão vivo que desceu do céu para o pão que eu der é a minha carne. Mais tarde, o apóstolo Paulo fez uma associação simbólica entre o pão da ceia do Senhor e a carne de Jesus, afirmando: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. De forma evidente, ao mencionar a partilha da sua carne, o nosso Senhor refere-se à sua morte na cruz, onde oferece a sua vida em prol dos pecadores, que se arrepende e crê no Evangelho, proporcionando-lhe salvação e vida eterna. Comer o pão é uma metáfora para aceitar, internalizar o sacrifício de Jesus. Ele nos lembra que através da ceia do Senhor somos convidados a participar simbolicamente do corpo e do sangue de Cristo, reconhecendo seu sacrifício por nossos pecados. Este ato de comunhão é um lembrete constante do amor e da graça de Deus que nos oferece salvação e vida eterna. Ele nos encoraja a participar deste sacramento com reverência e gratidão, lembrando-nos do preço que Jesus pagou para nos redimir, para nos salvar, para nos garantir a vida eterna. Chegamos à conclusão. Nesta lição compreendemos que Jesus é o pão da vida e se ofereceu por nós. Assim, aquele que se alimenta de sua palavra satisfaz a sua fome espiritual e recebe a vida eterna. O nosso Senhor é o pão que veio do céu, um alimento inextinguível, que nos nutre para sempre. Por conseguinte, não devemos limitar-nos ao alimento material, que tem uma função fisiológica relevante, porém passageira. Aspiremos, portanto, ao alimento celestial, que proporciona vida em abundância eternamente. Ao término dessa lição, fica um aprendizado para cada um de nós. Repetimos sobre onde temos buscado saciar nossas necessidades mais profundas. Ele nos lembra que, enquanto alimento físico é necessário para o sustento do corpo, o alimento espiritual que verdadeiramente satisfaz e sustenta a alma. Isso nos incentiva a buscar a palavra de Deus diariamente, permitindo que ela nos transforme e nos fortaleça. E ele nos exorta a viver em comunhão com Cristo, o pão da vida, confiando que nele encontramos não apenas sustento, mas também promessa de vida eterna. Que possamos, com gratidão e fé, nos alimentar deste pão, e esse pão celestial, vivendo vidas que repetem o amor e a graça de Jesus Cristo. Chegamos ao final dessa lição, que desejo a todos uma boa recepção dessa mensagem, que isso fica um lembrete, uma lição para todos nós, para buscar o verdadeiro pão, que é Jesus Cristo, esse pão que nos alimenta e que garante a vida eterna. Fiquem todos na paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Amém.